Pastor Roger, chega aqui. Glória a Deus. Que unção, querido. Que unção. Estenda sua mão para cá. É teu, Senhor. É teu este lugar, Senhor. Somente teu. Nós somos tão minúsculos, mas mesmo assim, o Senhor nos usa. Mesmo assim, o Senhor nos usa. Continue derramando essa unção nesse lugar, Senhor. Usa o teu servo, Pai, o pastor Roger. A unção que o Senhor tem derramado sobre a vida dele, que venha transbordar neste lugar, nessa noite. Que o teu nome seja exaltado, glorificado. Continue abençoando o ministério, a família dele, a esposa, as filhas. Ó Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Só me recompor aqui, igreja. Boa noite. Que a graça e paz esteja com vocês. Antes de você se assentar, enquanto eu me organizo aqui, eu queria que você cumprimentasse aí, do lado de você, uma meia dúzia de pessoas aí. Nesse mesmo espírito, nessa mesma presença de Deus. Diga assim para ela: essa noite, Jesus vai te pegar. Jesus vai te pegar. Pode se liberar para ela. Aleluia, os céus abertos sobre esse lugar, glória a Deus, né? Você pode dar um glória a Deus aí onde você está? Glória a Deus, glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, irmão, pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Agora sim, você pode ficar à vontade, pode se sentar. Assim como o pastor Acácio falou, me chamo Roger Martins. Eu sou de Chapecó, Santa Catarina. Você já pode perceber pelo meu sotaque um pouquinho diferente do de vocês, né? Vamos lá, mídia, vamos jogar junto? Quero apresentar para vocês, pessoal, a minha família. Essa é minha esposa, Marielle. Essa minha menina maior é a Manuela. Deus conosco, tem 8 anos. Nós tínhamos também uma menina nesse intervalo, Deus recolheu. E também agora temos a Vitória, que trouxe vida para a nossa casa. Com saudade já dessas meninas, meu Deus do céu. O pai orgulhoso, né? Ele tem que mostrar a família dele. Glória a Deus. Sabe o que eu me orgulho em mostrar a minha família? Porque eu fui convidado pelo meu irmão Acácio, aqui, que é Martins também. Ontem também tinha o Gisvaldo Martins, estava tudo em Martins aí no final de semana. Parecia uma conferência dos Martins. Na verdade, nós somos mesmo da mesma família, amém? A família celestial. Mas falei para ele, fui convidado para vir para o Pará, para congresso de homens, que o tema desse ano era os improváveis. E eu falei, quando ele me convidou para vir, eu não entendi nada de cara, não entendi nada. Quando ele me falou o tema, eu entendi tudo. Eu me orgulho em mostrar a minha família, porque há 10 anos atrás era totalmente impossível eu ter uma família.
Eu não me via tendo uma família, não me via nessa condição de ter uma família. Eu não me via tendo a responsabilidade de ser o sacerdote numa casa. Eu nem sabia o que era ser um sacerdote numa casa. Quem dirá ter uma esposa, quem dirá ter filhos, conduzir uma família. Eu quero pedir para vocês, os homens que estão aqui nessa noite, quantos estiveram no congresso conosco, levante sua mão bem alto, deixa eu ver vocês. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida desses homens? Homens que foram transformados por Jesus, restaurados, renovados, reabastecidos por Jesus. Até o semblante de alguns mudou, com o que Jesus fez esse final de semana. Teve mulheres que chegaram em casa e falaram assim: meu Deus do céu, você está mais bonitão. Jesus ainda faz milagres, gente. Eu quero honrar aqui a vida, mais uma vez, do pastor Antônio Carlos, pastor Genésio. Quero honrar a vida do Acácio, do Teilson, do Wellington, que me receberam. Constrangedor o amor por esses homens em receber. Eu digo para vocês, eu viajei 3.200 quilômetros para estar aqui. Foram 1 dia e meio de viagem. Eu volto para minha casa, eu chego na minha casa só na quarta-feira dessa semana. E então tem coisas que Deus faz que a gente não entende nada no começo. Mas depois que eu cheguei aqui eu entendi tudo. Falaram para mim assim: você vai lá provar do calor do Pará. Aí eu disse: tá bom, vamos lá olhar. Só que o que me surpreendeu não foi o calor do sol. O que me surpreendeu aqui foi o calor das pessoas. Glória a Deus, gente, pela igreja de vocês. Glórias a Deus pela igreja de vocês. Eu falei antes, em todos os cultos, a gente está na quarta. Que eu confesso, dei uma baqueada agora à noite, cansei. Mas falei para esses homens, falei para eles: não é normal o que está acontecendo aqui na igreja de vocês. Não é normal, algo comum. O que vocês vivem aqui é algo muito precioso. Avivamento. Sabe, eu aprendi do meu pastor Tiago. Meu pastor esteve com vocês aqui já em janeiro de 2023. Alguns vão lembrar, outros talvez não estavam ainda na época. E ele me abençoou quando eu falei para ele do convite. Ele falou assim: tu vai? Aí eu falei: mas pastor, tem tanta gente melhor aí, cara. Ele: não, se o Senhor te chamou, só obedece e cumpre. Aí eu falei: então eis-me aqui. E o pastor falou: vai lá, cara, você vai ser constrangido em amor por aquela igreja, você vai ver a mão de Deus naquela igreja. E aí eu pedi uma direção para o Senhor e falei: Senhor, o que você quer me mostrar com aquela igreja? E ele falou: eu quero que você vá lá e leve para aqueles homens e para aquelas mulheres, e diga o quanto eu amo eles, e diga para eles que eu conheço cada um deles que está naquela igreja, que eu vou usar a vida deles para ganhar a cidade toda para mim. Você crê nisso? Você crê que Itaituba é de Jesus? Você crê que Itaituba é de Jesus? Posso ouvir o seu amém? Eu também creio. Sobrevoando os céus, eu fiz uma oração, eu falei: eu profetizo que Itaituba é de Jesus. Aí eu chego aqui e fico sabendo, já que o carnaval já acabou, eu fico sabendo que os dados da criminalidade de Itaituba estão despencando. Sabe, eu aprendi do meu pastor que avivamento não é quando o fogo desce e a gente fica só rodopiando aqui na frente. Avivamento é quando o fogo espalha pela cidade. Avivamento é quando você, lá no seu ambiente de trabalho, consegue ser luz para o teu colega. Quando as pessoas começam a lembrar de você. Quando as pessoas começam a lembrar de você, quando tem algum problema, e lembram: eu sei para quem eu vou pedir um conselho, eu sei para quem eu vou correr nesse momento. E ela lembra de você. Para mim isso é avivamento. Avivamento para mim é o que a irmã acabou de fazer aqui em cima. E eu olhar e dizer assim: o Senhor ainda opera milagres. E nós vamos falar sobre isso um pouco agora à noite. Mas antes, no final da sessão das 5 horas aqui, teve um irmão Carlos. Óbvio que eu não conhecia o irmão Carlos, né? Mas o irmão Carlos me chamou aqui, ele falou assim: pastor, uma vez me chamaram e me perguntaram: ei, você sabe qual foi o último milagre que Jesus fez? E ele falou, e aí eu falei: não, a multiplicação dos peixes, a multiplicação disso, a cura dessa, a cura daquele outro, do paralítico, o cego e tal. Fui falando, ele falou: não existe um último milagre que Jesus fez, porque Jesus ainda continua operando milagres. Aí eu falei: cara, vou pegar isso aqui, vou usar à noite. Obrigado, pastor.
Glória a Deus, o Senhor continua operando milagres. Eu mando um abraço do pastor Tiago Bruno da minha igreja, fui enviado por eles. Como eu disse para vocês, tem gente lá no sul que ora por vocês, que se espelha em vocês, que admira o povo aqui do Pará. Continuem, não parem. Vamos para a Bíblia? Quero convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 8, versículo 23, melhor dizendo. Aos visitantes, sejam bem-vindos. Espero que você entenda o que eu vou falar aqui, embora o meu sotaque seja diferente, mas a linguagem é uma só, dos céus, amém? Vamos lá, vamos ler Mateus capítulo 8, versículo 23, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas, e ele porém estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homem de pequena fé? E então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam e disseram: Que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Quantos aqui já ouviram esse texto? É um texto muito conhecido. O tema central que eu quero trazer para vocês aqui nessa noite é sobre como está a sua fé. Aí você pode me dizer: minha fé está tranquila, eu estou na igreja. Se minha fé estivesse lá embaixo, nem aqui eu estaria. Às vezes não é assim que funciona. Às vezes nós estamos tão envolvidos, tão religiosos, ao ponto de cumprirmos uma tabela, cumprimos o nosso horário de culto. Eu vou no culto dia tal, hora tal, eu vou lá pegar a minha bênção, receber a minha bênção. Mas na verdade a nossa fé, quando ela é provada e é preciso colocar em prática, muitas vezes a gente dá aquela titubeada. Aqui no versículo 23 nós temos um mar, nós temos um barco, nós temos os discípulos e nós temos Jesus. Nós temos uma calmaria onde tudo está tranquilo e de repente começa uma tempestade. Sabe, meus irmãos, as tempestades que sobrevêm sobre a nossa vida, muitas vezes elas vêm em dias tranquilos, em dias que está tudo normal. Sabe como que ela vem? Muitas vezes você vai fazer um exame de rotina, e você chega para fazer um exame de rotina, um check-up, e você descobre um negocinho errado lá, e começa uma tempestade. A tempestade pode começar quando você sai de casa de manhã cedo, e alguém te fecha no trânsito, e você bate teu carro, você bate tua moto, você se machuca, você quebra alguma coisa. E eu não sou aqui o profeta do caos aí para falar de coisa ruim, eu nem gosto disso também. Lá na minha TV nem noticiário passa. Tem que ser assim, né? Temos que falar de coisas boas, amém? Mas existem algumas tempestades em nossa vida que são pedagógicas da parte de Deus. Você quer ver? Tem algumas tempestades em nossas vidas que Deus usa para tirar nós da teoria e fazer viver na prática. Ou seja, muitas vezes nós cantamos canções aqui na igreja, ouvimos louvores em nossa casa, no nosso carro, liberamos essas palavras, e na verdade quando a gente precisa viver aquilo que nós falamos e cantamos, a gente dá aquela travada e aquela duvidada. Nós cantamos uma canção na Chapecó que fala, né? A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Legal? E aí quando fecha a porta lá na rua, meu Deus do céu, aí a canção é bonita, ela é muito melódica, mas na hora de nós vivermos, a gente não consegue. Cantamos antes aqui: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei em ti.
Mas aí vem uma tempestade, e a gente dá aquela baqueada e começa a dúvida, começa a murmuração, a incredulidade toma conta. E eu falo isso para vocês porque aqui não tem nenhum super-homem crente. Aqui tem um homem natural que é totalmente dependente de Jesus. E se algum dia você pensou não ser dependente de Jesus, eu quero te dizer, você estava enganado. Nós dependemos da graça de Deus para tudo aquilo que nós fizemos. Amém? Então tem tempestades que vêm na nossa vida, que é para nos ensinar e nos testar. Tem tempestades que vêm na nossa vida, para que a gente possa ser usado por Deus. Tem lugares que Deus usa, e na hora a gente não entende nada que está acontecendo naquela tempestade, só que às vezes é para nos colocar em algum lugar, para ser usado por Ele lá naquele lugar. Sabe, às vezes as minhas meninas adoecem, e eu levo elas lá na clínica, no posto, no hospital, e a primeira coisa que eu faço, óbvio, dentro do carro eu já oro por elas. Mas quando eu chego naquele lugar eu penso, por que eu estou aqui? E começo já a ligar o meu radar. Vamos olhar, pá, entendi. É aquele ali. É aquele ali, então tá bom. Eu vou lá e sento do lado daquele cara. Muitas vezes aconteceu isso já, não só comigo, com outros amigos meus, que entenderam isso. E aí chega lá, conversa, troca uma ideia, libera a cura na vida daquele cara, fala de Jesus para aquela pessoa. Daqui a pouquinho dá 10, 15 minutinhos, até a tua filha está curada, e o médico vem, já deu alta aqui, está tudo certo, passa ali, não precisa nem pegar remédio, nem nada. Aí tu olha, entendi, eu já sabia, doutor, antes de você me falar, tinha um que já me falou. Alguém de vocês passou por isso já? Glória a Deus, discernimento de espírito, gente. Mas, falando sobre as tempestades das nossas vidas ainda, uma certeza que nós temos, é que todos aqui passarão por alguma tempestade. Essa é uma certeza. E se você hoje, tomara Deus que não esteja passando por nenhuma dificuldade, nenhum problema, está tudo 100%, tudo redondinho. Talvez ao seu lado tenha alguém que está com tudo desmoronado. E as tempestades que você passou lá atrás vai servir para fortalecer essa pessoa. Amém? Nós precisamos de gente que comprem as nossas guerras, que comprem os nossos problemas comigo. Nós temos que parar com aquilo que muitas vezes pessoas vêm até nós e chegam até nós para pedir um socorro, uma ajuda. Mas ele não vem em pedido de ajuda, pelo amor de Deus me socorre. Muitas vezes ele vem até nós e simplesmente fala, cara, estou passando um perrengue, bicho. Principalmente os homens, né? O homem é mais orgulhoso que a mulher, né? Eu abro o telefone da minha esposa cuida das mulheres lá da igreja, eu digo, meu Deus do céu, parece um muro das lamentações. Eu falei para ela, como é que não queimou esse teu telefone ainda, que só tem lágrima aqui. Que tem de mulher que chama pedindo socorro, pedindo ajuda, e o homem já não. O homem tem que ser o contrário, você tem que fazer, falei para eles aqui, igual o macarrão quando se coloca na panela, né? O homem é todo durão assim. Aí depois tu tem que ir acessando ele, daí tu quebra ele, daí depois o Espírito Santo vem e amolece, mas aí você conseguia acessar o abençoado. Tem que fazer um congresso de 3 dias às vezes, para você poder chegar no final e ele se entregar. Eu quero declarar sobre essa igreja que não teremos homens assim aqui, amém? Teremos homens de coração contrito, quebrantado, com a mente aberta e com a humildade suficiente para ser macho o suficiente e pedir ajuda para o seu amigo, pedir uma oração para o seu pastor. Falando sobre os milagres, glória a Deus pelo testemunho que a irmã trouxe aqui agora. Glória a Deus, tem muito a ver com a palavra de hoje. Mas eu acho lindo quando alguém conta algum milagre. Quando a gente conta algum milagre, nós estamos pegando e devolvendo a glória para Deus. Quando nós contamos um milagre, não é para nós se vangloriarmos, olha que eu impus a mão sobre a pessoa e ela foi curada. Não. Quando nós contamos e testemunhamos sobre algum milagre, é para nós reafirmarmos, o meu Jesus ainda vive, o meu Jesus ainda opera. Só que, você conhece alguém aí que só é o espectador de milagre? O espectador de milagre é aquele que ele só conta o milagre dos outros.
É aquele que só conta o milagre que aconteceu com alguém do lado dele, que só conta o milagre que aconteceu com o irmão, lá na igreja, mas que ele não percebe quantos milagres o Senhor já fez na vida dele e ainda continua fazendo. Então ele sempre tem a história de alguém para contar. Então a partir de hoje, até vou dar uma dica para vocês: escrevam aí um caderninho dos milagres na sua vida, porque tem muitas vezes que Deus faz milagres e a gente se esquece muito rápido. A gente se esquece muito rápido, além de nem contar para ninguém, não glorificar a Deus através de um testemunho, a gente se esquece muito rápido. Quantos aqui chegaram um dia antes de pagar aquele boleto, e o recurso ainda não tinha dado, e você tinha tentado de tudo já, esgotou suas forças, talvez você só não tinha orado ainda, o resto que você podia ter feito, você fez, e aí você recorre para a tua última opção, que deveria ser a primeira. Aí você recorre para aquela última opção e diz assim: meu Deus, é amanhã e eu não posso atrasar isso aqui. Entra com uma intervenção, faz eu fechar uma venda lá na minha empresa, eu preciso da tua mão poderosa sobre mim. E aí você fecha a tua Bíblia, você vai dormir e vai embora. No outro dia acontece o milagre, e muitas vezes a gente não volta nem para agradecer, a gente nem a gratidão a gente exerce. Passou uma semana, a gente esquece daquilo ali. Esses milagres, independente do milagre, pode ser uma cura de um câncer, assim como pode ser um boleto de R$50 que não tinha. Milagre é milagre, não tem milagrinho e milagrão, não tem pecadinho e pecadão, é pecado. Milagre também é milagre. Amém? Nesse cenário aqui, o que nós temos? Jesus, ele havia ensinado as multidões o dia todo, entrou no barco por primeiro, isso é muito interessante. Jesus entra no barco por primeiro, a Bíblia fala, e os discípulos o seguiam. Jesus estava cansado, foi tirar um cochilo, num dia normal, clima normal. Os dias normais podem ser propícios para algumas tempestades. Agora, você pode estar pensando, mas o que esse cara está falando de tempestade? Aqui eu acho que nem tem tanta tempestade assim, né? Tem também. A depressão pode ser uma tempestade. Segundo os dados científicos do Brasil, a probabilidade é de 15% dos brasileiros passarem pela depressão pelo menos uma vez na vida. Eu fui ler esse dado e já repreendi esse dado. Falei: não, isso aqui vai cair, em nome de Jesus. A falta de dinheiro. Vocês sabiam que 70% dos brasileiros hoje estão endividados? Vocês sabiam que 35% das empresas no Brasil hoje estão endividadas? Isso é um exemplo de tempestade. O desemprego, 6% do Brasil hoje é tomado pelo desemprego. Divórcios. Eu vou para a infertilidade entre os casais, 15% dos casais hoje estão inférteis, estéreis no Brasil. E talvez hoje você, assim como eu, é agraciado com uma família muito linda, mas talvez ainda não foi abençoado por Deus com crianças. Talvez você ora há tempos em cima disso. E vou dizer, não desista. Não desista. Decretos de cura estão sendo liberados aqui nessa noite. O seu ventre vai gerar, isso aqui não está aqui nem na palavra. O seu ventre vai voltar a gerar. O seu marido vai ser abençoado nessa área. E vou dizer outra para os maridos: acesse esse lugar da fertilidade. A multiplicação é uma das únicas coisas que nós podemos chegar diante de Deus e cobrar dele, você sabia? Porque foi Ele que mandou. Agora vão e multipliquem. Então, se você tem uma família em Deus, se você tem uma esposa em Deus, se você está em Deus, você pode chegar a Deus e olhar para Deus e dizer: Senhor, tudo eu tenho feito, me abençoa com os filhos, faça isso, alcance esse território, amém? E depois me manda uma foto lá do exame, lá em Chapecó, quero ver, 2 esquinhos, 2 esquinhos, né? Talvez a tua tempestade hoje seja frieza,
espiritual, seja batalhas espirituais que você anda enfrentando. Aí você diz assim: meu Deus do céu, mas me falaram que se eu fosse para a igreja tudo ia acabar, tudo ia melhorar, tudo ia ser um mar de rosas, tudo ia ser rua de ouro, maravilha. Mas não foi isso que Jesus nos falou. Jesus nos falou, e eu preciso deixar isso muito claro, lá em João capítulo 16, versículo 33, ele diz assim: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Em Mateus 11, 28, ele diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mas nós temos a tendência muitas vezes de controlar as situações. Nós queremos muitas vezes, viemos aqui, entregamos a vida para Jesus, mas passa um certo tempo, nós tomamos o nosso controle e a rédea de volta para nós. Hoje será um dia, talvez, que se você perceber que talvez em algumas áreas da sua vida, você assumiu o controle de Jesus de novo, hoje você vai devolver para Ele, amém? Amém? Eu quero falar aqui rapidamente sobre 4 pontos. O primeiro ponto: ande no barco de Jesus. Agora você vai pegar o teu dedão e vai cutucar a costela do irmão do lado assim, e vai dizer: ei irmão, cutuca aí, assim, ei, acorda aí irmão, ô varão, está dormindo aí varão? Cutuca ele e diz assim: se Jesus está no barco, ele não afunda. Decrete isso: se Jesus está no barco, ele não afunda. Glória a Deus. Como eu falei, os discípulos não foram os primeiros que entraram, foi Jesus que entrou primeiro. Não há um lugar na história que você vai pisar que Jesus já não esteve lá. Todas as vezes Jesus fala: vinde até mim, vinde após mim. Jesus é aquele que já abriu o caminho, é só nós seguirmos. Ande no barco de Jesus. O segundo ponto: a importância das suas companhias. Lá no determinado momento, quando aquela tempestade atinge aquele barco, eles começam a desesperar, mas tem um que lembra: ei, e Jesus? Onde está Jesus? Você tem que estar cercado de amigos, que quando o negócio apertar para o teu lado, esse cara não duvide do teu Jesus, mas ele olha para você e diz assim: epa, pode parar, pode parar. Está tendo uma tempestade na tua vida, irmão? Deixa eu falar um negócio: onde está Jesus? Jesus está no teu barco, meu irmão. Você é um homem de Deus. Se Jesus está no barco, ele não vai afundar. Nós precisamos de amigos assim, que comprem as nossas guerras, que orem junto conosco, que abracem nossas causas. Sabe, nós temos que ser essa pessoa, lá no nosso ambiente de trabalho, lá na nossa escola, na faculdade, para os mais jovens. E para os mais velhos também. Quem disse que os mais velhos não podem estudar? Ou seja, nós temos que ser essa pessoa que olha e diz assim: ei, está vindo uma tempestade na tua vida, mas Jesus é contigo. Não se esqueça de Jesus. Ei, Jesus está no teu barco. Relaxa aí. Vamos permanecer. Vamos vencer mais essa junto. Amém? Agora tem gente que você vai contar, ou então muitas vezes falam para nós, né? O cara fala: ah, cara, estou passando isso, aquele outro, e o cara: isso aí é complicado. Isso aí é bucha, né? Bucha não é palavrão aqui no Pará, né, gente? Meu Deus. Isso aí é complicado. Mas e o futebol? Está jogando ainda? E já muda de assunto. Nós não podemos ser esse tipo de crente, amém? Crente 007, que está lá no trabalho, o cara nem sabe que você é crente. Está lá no trabalho, o cara nem sabe. Nós vamos ser aqueles que, quando o negócio apertar lá no trabalho, os caras vão saber para quem correr. Quando o casamento do teu colega estiver indo por água abaixo, ele vai dizer assim: eu não vou tomar um conselho com aquele meu outro amigo lá que se separou, que está virado num chapéu. Eu vou lá tomar conselho com aquele meu outro amigo lá, que aquele cara vai ter um conselho do céu para a minha vida. Aí o empresário está passando por uma tempestade, ele não vai chegar lá para o cara:
do mundo lá, vai dizendo, sabe o que é isso aí, ó? Você tem que fazer um jeitinho brasileiro aqui, faz tal coisa aqui, não, você está pagando o imposto tudo certinho, não, está errado, tem uma maneirinha aqui de você dar aquela, você não vai tomar conselho com esse tipo de cara, você vai tomar conselho com aquele seu amigo da igreja, aquele irmão da igreja, com o seu pastor, que vai trazer uma revelação do céu para você, que vai orar pelo teu trabalho, que vai liberar palavras sobre o teu trabalho, e muitas vezes dar direções novas para o teu trabalho. Eu não duvido que o Espírito Santo seja o nosso sócio em tudo que nós formos fazer. Tira o Espírito Santo das nossas vidas e vê o que sobra. Tira a graça de Jesus e vê o que sobra. Vê se eu vou ter uma família daquela ali para apresentar aqui no Pará, se não fosse a graça de Jesus. O terceiro ponto, chame a atenção de Jesus. Jesus se agrada e muito daqueles que chamam a atenção dele. Ou seja, começou a tempestade, Jesus estava dormindo, primeiro lembrou, o amigo lembrou, eita, Jesus está ali, o que nós temos que fazer? Jesus está ali, vamos chamar a atenção dele? Vamos lá cutucar. Eles tomaram uma exortada de Jesus, mas pelo menos eles chamaram a Jesus. É muito melhor às vezes que Deus venha e te quebre em amor, do que te deixe morrer no conforto. É muito melhor termos alguém que vem e quebra a nossa patinha, como ovelha, e coloca nas nossas costas, e carrega até curar, do que venha e simplesmente vai ali e passa uma maquiagem nas nossas feridas. Chame a atenção de Jesus. Como que eu chamo a atenção de Jesus? Várias maneiras. Tem uma passagem lá com Moisés, que eu me lembro, que me chama muita atenção. Fazendo um devocional um dia, percebo que Deus fala assim para Moisés, ei Moisés, levanta aí que eu quero falar contigo. Eu fiquei pensando comigo, cara, por que Jesus falou para Moisés levantar para falar com ele? Jesus não podia ter falado para Moisés, com Moisés deitado? É claro que podia, mas o Senhor se agrada da resposta que eu e você damos a Ele. Quando Jesus nos chama, a resposta que nós damos para Ele, ao chamado, a obediência que nós temos a Jesus, faz com que isso agrade o coração do Pai. E isso é simples. Aqui vocês também têm o costume de no final do culto você chamar todo mundo para frente e dizer assim, nós queremos orar por vocês. Não tem? Tem, né? Nós queremos orar por vocês aqui na frente. Vem aqui na frente, e aqui esse aqui é o lugar de você despejar todas as suas aflições. Esse aqui é o lugar de você despejar aqui aos pés do altar todas as suas tempestades. Nós queremos orar junto contigo. Nós queremos entrar numa consagração por essa tua tempestade, por esse teu problema. Quando você se posiciona, sai do lugar onde você está, e você diz assim, eu vou, mas eu vou. Aí dá meia dúzia de passos, está aqui na frente. Jesus se agrada de atitudes como essa. Quando você entrega alguma coisa a mais do que o trivial para Jesus, Ele se agrada disso tudo. Chame a atenção de Jesus. A oração é uma maneira de chamar a atenção de Jesus. O jejum é uma maneira de chamar a atenção de Jesus. E o quarto ponto, exerça confiança em Jesus. Jesus acorda, levanta, deve ter ficado pirado com os caras. Atrapalharam meu sono aqui, operei o dia inteiro. O que deu? Homens de pouca fé. Jesus nos exorta. A fé, meus irmãos, é a capacidade de acreditarmos em tudo aquilo que nós não vemos. Se nós vemos, já não é mais fé. A fé, ela não é atuada, ela não atua no campo do natural, ela atua no campo do sobrenatural. O que é o sobrenatural? É o sobrenatural. Tem o natural, coisas que nós vemos, tocamos, sentimos, e a fé não. A fé, ela está num outro nível. Nessa noite, hoje, Jesus está lhe perguntando, ei meu filho, ei minha filha, como anda a sua fé? Você tem realmente acreditado que eu ainda faço milagres? Você ainda tem acreditado que eu posso resolver a tua dor? Que eu posso resolver o teu problema? Que eu posso te auxiliar? Essa é a pergunta que Jesus está fazendo nessa noite. Devemos ser fortes e corajosos. Eu olhei antes aqui, o tema anual da Igreja de Deus na Amazônia é Novos Começos. Novos Começos. Da Metanoia, que é a nossa igreja lá em Chapecó, que significa mudança de mente, nós também andamos assim, com palavras anuais. Esse ano é o ano da presença.
esse ano é o ano da presença. E eu falei para Deus no começo, falei, esse ano eu quero viver numa intensidade que eu nunca vivi. São 10 anos que o Senhor me resgatou. E aí eu vou lá para Salmo 51, quando Davi fala assim, tire de mim o que for, mas não tire de mim uma coisa, a tua presença. Aí Josué afirma, eu só vou se a tua presença for comigo. E em seguida ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Primeiro ele fala assim, ei, eu vou, mas a tua presença tem que ir comigo. Não foi fácil para mim aceitar o convite deles para vir aqui para o Pará, gente. Eu nunca pisei no norte, eu nunca vi esse chão. Só que o meu pastor ainda brincou comigo e falou assim, você vai? Eu falei, pastor, meu Deus, ele falou, você vai? Aí eu perguntei para ele, então tá bom. Aí fui orar e falei assim, Senhor, eu vou, mas com uma condição, eu só vou se a tua presença for comigo. Sabe aquele negócio que você não está conseguindo fechar? Sabe aquela pessoa que você tem que ir lá, talvez até libertar, aconselhar, pastorear ela? Antes de você sair de casa, faça essa oração e diga, Senhor, eu vou, mas eu só vou se a tua presença for comigo. Amanhã de manhã, quando você acordar, que você sair da tua casa para o teu trabalho, você vai dizer, hoje eu vou, mas que a tua presença vá comigo. Aumenta a minha fé. Meus irmãos, os discípulos de Jesus, eles andaram com Jesus, eles viram todos os milagres de Jesus, as maravilhas de Jesus, e em certo ponto da caminhada, eles olharam para Jesus e falaram, ei, Jesus, aumenta a nossa fé. Meu Deus, se aqueles caras que estavam vendo tudo isso, titubearam na fé, quem dirá nós? Aí eu lembrei de João 14, quando Jesus fala assim, vocês que andam comigo, beleza, estamos fazendo grandes coisas, mas aqueles que vierem depois de vocês, e somente crerem em mim, eu farei coisas ainda maiores. Vocês têm noção que Jesus falou isso aqui? Ei, nós que não vimos Jesus de carne e osso, quando Ele se fez carne, nós veremos coisas ainda maiores do que tem. Isso aqui me impressiona cada vez que eu abro isso daqui, que eu vejo os milagres de Jesus, isso aqui me impressiona, mas eu olho e digo assim, quer saber? Ele continua fazendo, e aí eu coloco e digo assim, Senhor, faz através de mim, usa a minha vida. Eu quero nesse momento convidar você a ficar de pé, a se colocar de pé, e refletir comigo como anda a sua fé, como está a sua fé, o seu tanquinho da fé hoje aí, se a tua fé fosse um combustível, como é que você chegou nesse lugar hoje? Chegou com o tanque cheio? Ou você chegou com o carro já afogando? Talvez muitos que estiveram aqui hoje, que estão aqui hoje, falaram assim, é a última vez que eu vou, se o Senhor não falar comigo, eu não sentir a palavra de Deus, nessa noite, eu não vou mais, eu já não sei se eu acredito. Nós temos a tendência de ser como Pedro muitas vezes. Pedro é um dos maiores exemplos de homens de fé. Pedro aceitou a chamada de Jesus e teve uma coisa que é muito admirável entre os homens. Sabe o que é? É a atitude. Deus se agrada com a atitude. Pedro foi o único dos discípulos em que olha Jesus chegando e ele olha e diz assim, é um fantasma? Não, é o meu mestre, meu Deus, posso ir aí contigo? Venha, Pedro. Pedro coloca seus pés na água, começa a andar sobre as águas, só que dá meia dúzia de passos, e a fé dele, que era uma super fé, agora já está se tornando uma incredulidade. Muitas vezes eu e você somos como Pedro. Um dia a gente acorda de manhã cedo, se nós enxergarmos, a nossa fé está tão carregada, tão abastecida, que se nós enxergarmos um paralítico, nós vamos olhar e dizer assim, ei, vem cá, levanta e anda, e vira e sabe que o cara vai ser curado. Porém tem vezes que a gente acorda de manhã, olha para o espelho, bem de verdade, e olha e diz assim, meu Deus, será que Deus existe mesmo? E está tudo bem quanto a isso, irmãos, nós somos seres naturais, materiais, que dependemos da graça de Deus. Se talvez você se encontre nessa situação hoje é um dia que o Espírito Santo quer selar algo no seu coração, quer selar algo no seu espírito. Ele quer te dizer, continua, volte a crer, volte a acreditar,
eu ainda opero, eu ainda faço. Falo para vocês estão aqui diante de um pastor, um homem de fé. Passos de fé que essa igreja dá, que é somente um homem de fé para dar. Eu sei porque o nosso, há um ano atrás, teve diante do maior desafio ministerial dele, que era nós mudarmos a igreja. Nossa igreja saiu de 300 pessoas para quase 1000 pessoas em questão de 2 cultos. Apertou, não tinha mais espaço. Tivemos que aumentar vezes 6 a despesa da igreja. Com isso aqui em caixa, reuniu todos nós e falou assim: e aí, bora? Falei: ei, pastor, estamos juntos. Eu já não tenho mais nada. O que eu tinha a gente já queimou, mas se restar alguma coisa, a gente vai, a gente dá um jeito, a gente vende, mas nós temos uma palavra. Ei, deixa eu falar um negócio: se você tem uma palavra, você tem tudo. Quando foi que você deixou de acreditar nas promessas de Deus sobre a sua vida? Quando foi que você começou a duvidar daquilo que um dia Deus falou para ti? Hoje falaram aqui, na rodada de perguntas, às 8 horas da manhã: ei, como que eu aguento o silêncio de Deus, a espera de Deus, quando Deus não responde a minha oração? Sabe, meus irmãos, eu lembro de Sara, quanto tempo Sara ficou esperando uma resposta de Deus. Sara foi um exemplo que duvidou, que riu, que zombou. Não seja essa pessoa. Hoje é um dia que Deus está trazendo à tua memória as promessas para a tua vida. Hoje é um dia que Deus vai trazer na tua mente o porquê que Ele te chamou. E se você tem imaginado: não, mas Jesus nunca me chamou. Se você está aqui a convite de alguém, não era seu amigo ou sua amiga convidando, era o próprio Jesus que foi ao teu encontro e te encontrou. Jesus falou para mim, eu vou encerrar. Jesus falou para mim: ei, filho, você vai para uma terra de garimpeiro, e você vai ver e conversar com garimpeiros, e você vai ver de uma das minhas profissões, porque eu sou expert em tirar pessoas de um lugar onde ela não tem valor, e lapidá-las, e andar comigo, e passar a ter valor a partir de que anda comigo. Deus quer esculpir várias joias preciosas que tem aqui nessa cidade de Itaituba. Deus vai refinar o puro ouro que tem aqui em Itaituba. Sabe, quando Jesus chama Pedro, Ele diz assim: Pedro, você vai deixar de ser pescador de homens, de peixes, para ser pescador de homens. Jesus está falando para Pedro: ei, Pedro, um dia você tirava o peixe com vida para morrer, agora eu te chamo, você me obedece, e você vai tirar as almas que estão mortas para viver. É ao contrário, é isso que Deus faz na minha e na tua vida. Curva sua cabeça, faça uma reflexão como anda a sua fé. E se você quiser já ter uma atitude de agradar a Deus, se você realmente sente que tua fé não está totalmente carregada, abastecida, nós queremos orar por você. Há um óleo nesse altar hoje sendo derramado aqui. Eu quero te convidar, comece já a vir aqui para frente. Nós queremos orar por você. Vamos, ande, tenha atitude. Homens, falamos ontem sobre atitude, homens. Homens e mulheres posicionados. Eu sei que Itaituba terão homens e mulheres posicionados no Senhor. O Senhor quer abastecer a sua fé aqui nessa noite e te lembrar das suas promessas. Venha aqui para frente e tenha uma atitude. O louvor vai adorar com mais uma canção. Enquanto isso, os homens vão orar por vocês aí. Você que está no seu lugar, curva sua cabeça, ore ao Senhor, coloque diante dele suas aflições. Fala de tua justiça pela minha vida, Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração.
sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, é pelo sangue de Jesus que nós somos purificados. É pelo sangue de Jesus que nós somos lavados. Eu quero dar nesse momento a oportunidade de você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, tomar essa decisão essa noite. Você que quer viver esse chamado de Jesus, que aceita o convite dele, erga a sua mão o mais alto que você puder. Deixa eu ver você, deixa eu te ver. Temos alguém que quer entregar a sua vida para Jesus essa noite? Glória a Deus. Você pode aplaudir mais forte a Jesus, irmão. Aleluia, aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração, meu irmão. Repita comigo: Senhor Jesus, hoje eu recebo do teu convite. Eu aceito o teu convite. Obrigado pelo Senhor ter me encontrado. Jesus, aquieta as minhas tempestades. Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e esteja comigo até o Senhor voltar. Amém? Meu irmão, eu quero te chamar aqui. Vocês que estão aqui, vocês podem continuar aqui na frente. Você vem aqui rapidinho, por favor. Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos 3 verdades sobre a nossa vida. A primeira verdade é a vida eterna. Todos nós sabemos que um dia nós partiremos dessa, mas agora você tem a certeza da salvação. A segunda verdade é o perdão dos seus pecados. Todos nós somos falhos e somos pecadores, mas a graça do Senhor Jesus nos encontrou. Hoje Ele te encontrou. Então não há mais nenhuma acusação do inimigo sobre tudo aquilo que foi feito até aqui. Uma nova história está sendo escrita para ti. Amém? E a terceira verdade é que quando nós aceitamos a Jesus, nós pertencemos a uma nova família. Essa nova família foi a família que me recebeu lá de Chapecó. Eu cheguei aqui e tinha uns 20 varões naquela porta. Eu cumprimentei todos e todos eles me chamaram: seja bem-vindo, meu irmão. Sabe o que eu entendo com isso? Eu só consigo chamar de irmão quem é filho do mesmo pai. Essa noite você recebe a vida eterna, o perdão dos teus pecados, e você recebe uma nova família. Você quer conhecer a sua nova família? Quero te convidar a virar para trás. Então essa aqui é a sua nova família. Você pode vir dar um abraço, meu irmão.